foi uma surpresa muito negativa. Pelo fato, eu tenho 40 anos de idade, acompanho a política, Marcos, já há algum tempo, Currais Novos, e todo seridó sabe da trajetória de Vilma de Faria, trabalho que ela fez por essa cidade, pela nossa região, isso independentemente de partido que ela representava, a bandeira política que ela defendeu, até mesmo seus ex-adversários hoje reconhecem que Vilma foi uma grande governadora, e especificamente na cidade de Currais Novos. Se eu fosse aqui enumerar as obras, nós passaríamos vários minutos, mas dentre elas eu posso aqui citar, por exemplo, a chegada do campus do IFRN, que foi uma luta dela também, na época, e a construção de mais de 750 moradias, isso na época em convênio com o governo federal e também com a prefeitura de Currais Novos. Lá para cá, assim, uma coisa que me incomodava era o fato realmente que Currais Novos não tinha nada lembrando o nome, e a memória da ex-governadora. Eu tive a oportunidade de me eleger vereador, estou ainda no meu primeiro mandato, 2 anos aí, 7 meses, e uma das prerrogativas do vereador, o direito, nós somos representantes de uma parte da população, um dos direitos, e a gente propôs exatamente isso, colocar nomes de ruas, de bairros. Recentemente nós conseguimos, através de nossa proposição, aprovar aqui o nome de 2 novos bairros em Currais Novos, e por incrível que pareça, não tivemos esse mesmo problema, muito pelo contrário, foram aceitos, um deles, inclusive, o bairro Monsenhor Paulo Heroncio, e a gente, sabendo que essa creche e outra creche que está sendo também terminada a construção, não tinha ainda nome dado, fizemos um projeto de lei, tramitou nas comissões, foram aprovados em todas as comissões, e na hora da votação, infelizmente, 6 vereadores, é um direito deles, votaram contra. Eles alegaram que esse equipamento poderia ser dado o nome a uma pessoa mais próxima, a um rasnovense, um filho da terra que tivesse feito aqui pela educação, mais especificamente fosse uma pessoa natural da nossa cidade. Coisa que eu não concordo. Nós já demos oportunidade a tantos de fora que já fizeram aqui pelas nossas cidades e outros que nem muito fizeram, mas que já foram homenageados. 2 ex-governadores, Marcos, que o Currais Novos deve ainda render justiça, render homenagens pelos feitos, era então a ex-governadora Vilma de Faria e o ex-governador Cortez Pereira, esse sim, Currais Novense. Vocês terem ideia, em Currais Novos, nós não temos público nenhum equipamento com o nome desses 2 ex-governadores. Então, eu fui uma pessoa que acompanhei Vilma durante toda a vida. Hoje eu sou vereador do PSB, do 40, do partido que ela era, quando ela foi governadora, independentemente de qualquer coisa, mesmo que eu não fosse, eu faria essa proposição. E a repercussão tem sido assim, de espanto, de surpresa, surpresa negativa, porque a memória da população ainda é recente de tudo aquilo que Vilma fez aqui. Eu desafio qualquer político ou qualquer cidadão me dizer alguém que tenha feito mais do que Vilma em Currais Novos nesses últimos 30 anos. Mas, infelizmente, a bancada ligada ao nosso prefeito aqui de Currais Novos, o prefeito Aldon Júnior, o qual já fiz parte dessa bancada, entendeu pelo lado político, acreditaram eles que eu estaria com intenção de querer lembrar o nome da ex-governadora Vilma, pelo fato que ela fez parceria com o ex-prefeito Zé Lindes e que possivelmente será candidato o ano que vem aqui na cidade. E não era nessa hipótese alguma a minha intenção. A nossa intenção era realmente, deixar na história, na memória dos Currais Novenses, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer, esses mais jovens, de conhecer a história de Vilma e aquilo que ela fez, todo o legado que ela deixou aqui para a nossa cidade. Então, realmente, a repercussão tem sido negativa. Os blogs da cidade noticiou, e se vocês forem observar nas redes sociais, os comentários desses blogs, a grande maioria da população é dizer que foi uma injustiça, foi levado para o lado político, e a política mais baixa possível. Nossa intenção, meu pronunciamento, era reconhecer que outros cidadãos, Currais Novenses, que marcaram a história, principalmente na educação, teriam o direito também, mas como também
nós poderíamos fazer uma exceção e abrir mão e colocar o nome desse equipamento, o nome da ex-governadora Vilma, por tudo aquilo que ela fez, por tudo aquilo que ela representa, inclusive para a educação. Ela foi uma governadora que investiu bastante, até mesmo na nossa cidade, na questão da educação. O legado disso é o IFRN, o Instituto Federal, que iniciou-se lá atrás com o CT do queijo, o Centro de Tecnologia do Queijo. Na época, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, João Maia, foi quem trouxe esse equipamento a pedido de Vilma. Eu lembro, Marcos, que tínhamos uma dificuldade de um terreno para poder se construir o IFRN, e Vilma foi fundamental nisso, assim como a atual governadora Fátima Bezerra, que era deputada na época, também teve a sua importância. Então, ela deixou esse legado para a nossa educação, deixou legado importante, por exemplo, para restaurante popular, farmácia popular, asfalto, as residências populares, que eu falei agora aqui há pouco a você. Ela fez a estrada, a RN, que liga Currais Novos ao Distrito da Cruz, uma coisa que jamais imaginávamos que isso ia acontecer, e ela conseguiu. Vilma não era currasnovense, mas adotou essa terra como sendo sua, né? E, infelizmente, hoje, não Currais Novos, mas parte da Câmara Municipal de Currais Novos rejeita essa homenagem, né, essa lembrança do seu nome, simplesmente por questão política, para não fazer a população lembrar daquilo que Vilma representou e fez por essa cidade. Infelizmente, levaram para esse lado. Espero que um dia a gente consiga retornar essa discussão e dar a oportunidade de Vilma ter aqui o seu nome colocado em algum equipamento, em algum local. O Daniel, você sustenta que teve uma motivação política, né? Você acha que isso foi um comportamento dos próprios vereadores ou teve também uma participação do prefeito Odon? Eu não posso lhe garantir que o prefeito Odon tenha incentivado isso. Odon, hoje eu não faço parte da base, mas eu mantenho ainda um respeito muito grande por ele. Foi um ex-vereador aqui, por 2 mandatos, está no seu 2º mandato de prefeito, tem uma avaliação positiva, né? Evidentemente que os vereadores conversam muito com o prefeito, são mais alinhados a ele, mas eu queria muito não acreditar que o prefeito Odon estaria envolvido em querer barrar esse tipo de projeto, essa homenagem aqui à ex-governadora Vilma. Na verdade, ele pode ter sabido do assunto e simplesmente deixou passar. Eu só acho que ele não precisava, ou qualquer um dos vereadores, não precisava ter feito isso. Poderíamos sentar juntamente todos nós e chegar no entendimento antes de ter sido reprovado esse projeto aqui na Câmara. Bom, eu tenho um diálogo com todos os vereadores aqui, poderíamos sentar e dizer, olha, Daniel, vamos discutir um pouco mais esse assunto com a população local, vamos consultar as pessoas lá da localidade, do bairro Dr. José Bezerra, se eles concordam, e eu tenho absoluta certeza, Marcos Dantas, que a grande maioria concorda. O bairro Dr. José Bezerra, mais conhecido antigamente como Promorá, é um bairro da nossa periferia, que hoje está se organizando. Lá, eu morei muito tempo próximo do bairro JK, que é colado. Existiam 2 piscinas de captação, de estabilização de esgotos. Em frente às casas, as pessoas moravam e tinha aquelas 2 piscinas com aquela fedentina de dia e de noite. E eu me lembro quando Vilma, então governadora, fez um comício naquele local e deu a palavra que aquelas piscinas iam sair dali. E muita gente, no momento, não acreditou, achava que era mais um político que estava chegando na cidade e prometendo as coisas. E antes dela entregar para Iberê e naquele momento renunciar para ser candidata a senadora, muito bem antes disso, Vilma fez isso, retirou essas piscinas de captação de esgoto enormes que tinham no bairro do Dr. José Bezerra. Isso deu um ganho de qualidade de vida para aquela população imenso, porque tinha muitos problemas de saúde, principalmente as crianças devido àquilo. Enfim, o bairro reconhece tudo aquilo que ela fez. Inclusive, esse bairro, para vocês terem ideia, esse bairro foi contemplado com mais de 200 casas construídas no seu governo. Então, eu não tenho aqui a mínima dúvida que a grande maioria dos moradores do bairro do José Bezerra, nosso Promorá, seria a favor de homenagear a Vilma de Faria, dando o nome
a essa creche, modelo tipo B, que, repito, Marcos, há mais de 13 anos está sendo construída. Ela foi uma obra deixada pela gestão do ex-prefeito Zé Lins. No final da sua gestão, ele havia conseguido esse recurso, inclusive Vilma teve participação, nem que seja indireta nisso, porque era então governadora na época, e passou-se outras gestões, né, e agora, no final da gestão do prefeito Odon, ele tem conseguido, através do FNDE, recursos para concluir essa obra, que é importante para aquele bairro. E as alegações colocadas pelos meus colegas, elas caem por terra quando afirmam que poderia ser dado o nome de uma outra personalidade aqui, porque nós temos outra creche sendo concluída. Se eles queriam dar o nome a, por exemplo, Irmã Nanília, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração pela história dela, inclusive tentei mudar o nome de uma rua aqui para o nome dela, e também não conseguimos, porque os moradores da rua que não quiseram, né, no final foi também derrotado esse projeto, eles poderiam dar esse nome a essa outra creche. Mas jamais a gente poderia fazer isso com o Vilma. Eu acho que foi um dia triste, uma decisão precipitada dos meus colegas. Eu agradeço os outros 4 vereadores que entenderam que Vilma merecia, independentemente de qualquer questão política, e acompanharam o nosso voto, o nosso projeto. Mas é assim, democracia prevalece a maioria, a gente precisa respeitar, embora que a gente não concorde. Diante da repercussão, você já sentiu algum arrependimento de algum vereador que rejeitou o projeto? Eu não tive contato com eles. Na verdade, nós tivemos a sessão ontem à noite, passei o dia hoje no gabinete, agora à tarde estou fazendo algumas visitas, né, à população aqui, procurando saber de alguns assuntos, alguns pleitos que estão chegando. Eu não tive contato, mas já acredito que, no fundo, eles devam, nesse momento, estar refletindo sobre essa decisão que tomaram. Inclusive, um dos vereadores, em sua defesa, né, do seu voto, achava exatamente isso, que a minha proposta tinha um cunho político, de querer fazer com que a população lembrasse de Vilma e, ao mesmo tempo, lembrasse do ex-prefeito Zé Lins. Eu acho que o ex-prefeito Zé Lins não precisa disso. O ano eleitoral, Marcos, é só o ano que vem, né? Então, não tinha necessidade disso. A minha intenção não era essa. A minha intenção era homenageá-la, mas na frente, quem sabe, tentar colocar algo no nome do ex-governador Cortez Pereira e a gente deixar aí para as próximas gerações esses nomes marcados, para aquelas pessoas que fossem usufruir dessa creche, as crianças, os pais, lembrar, né, da história de Vilma e tudo que ela fez para aqui. É importante, às vezes, a gente observar o que os políticos, os homens públicos fizeram pela cidade no passado, até para a gente fazer as reflexões, as comparações, né? E eu sei que as pessoas, boa parte, gostam muito de criticar a classe política, mas é através da política que tudo se resolve, ou quase tudo. E na política, você sabe mais do que eu, Marcos, existem pessoas boas, bons políticos, grandes gestores, como também existem aqueles que não deixarão saudade. Não é o caso de Vilma. Vilma deixou saudade, não é porque morreu, muito pelo contrário. A gente sentiu muito a sua partida, acho até que um pouco prematura. Mas é aquela gestora que, quando você coloca na balança, quando você faz a comparação, ficará entre os 3 grandes governadores que esse estado já teve. Para fechar, Daniel, você vai insistir em aprovar esse projeto, essa homenagem, ou vai dar um tempo? Eu preciso dar um tempo, porque o projeto, como ele foi rejeitado, ele não pode ser voltado à pauta esse ano, né? Ele só poderia ser colocado novamente em pauta no próximo ano. Então, a gente vai estudar a possibilidade de um outro local, um outro equipamento, para a gente dar esse nome à ex-governadora Vilma. Quem sabe até a rodovia RN, que liga a cidade de Currais Novos ao distrito da Cruz, com a construção no seu governo, uma determinação dela, na época, inclusive, muitos não acreditavam e isso aconteceu. Então, a gente está estudando essa possibilidade de fazer justiça ao nome de uma pessoa que tanto fez, independentemente de questão política, viu, Marcos? E você sabe disso, você entrevista todos os dias ex-governadores, políticos de todas as classes. Garibaldi, eu me lembro que era o governador que perdeu aquela campanha para Vilma,
na sua reeleição. E hoje, Garibaldi, se você perguntar a ele sobre quem foi viu no governo dela, eu tenho certeza que ele iria elogiá-la bastante, assim como o ex-governador José Agripino, né, ou até mesmo a atual governadora Fátima Bezerra, que tem o PSD na sua ali como aliado, né, no seu plantel de partidos, que tem a filha Márcia Maia, a filha de Vilma, né, como uma aliada política, hoje no PDT, né, inclusive participa do governo. Eu tenho certeza que a governadora Fátima não concordaria com essa decisão da Câmara de Currais Novos, até porque amanhã esses mesmos talvez vão querer, quem sabe, Deus o livre, ou mais um dia ela vai ter que deixar-nos, vão querer elogiá-la, vão querer homenageá-la. Então, nenhum governador ou ex-governador ficou feliz com essa decisão de parte da Câmara. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Eu que agradeço, Marcos, agradeço aos ouvintes, né? E estamos aqui à disposição. Agora vamos para frente, né? Já passou, infelizmente, mais uma vez, na verdade, é a segunda vez. Vilma já foi homenageada uma vez, um equipamento, centro de artesanato. Foi preciso retirar o seu nome, porque temos uma lei que impede de homenagear em vida as pessoas. E agora, pela segunda vez, infelizmente, agora a Câmara Municipal, o parte da Câmara, negou, rejeitou essa homenagem a quem tanto precisava. Um abraço a todos.